Brasil. Brasil. Um país mundialmente conhecido de diversas formas e maneiras, mas que muitas vezes seu povo e seus costumes são estereotipados pelos estrangeiros que não conhecem a realidade do país em qual não vivem. Mas e aí? Será que os brasileiros, aqueles que vivem no Brasil atualmente, entendem a sua própria realidade? Ou também vivem no estereótipo criado pelos estrangeiros dentro do seu próprio país? Por essa razão, fizemos algumas perguntas para ver se eles realmente entendem ou não da realidade do seu próprio país. Na tua opinião, o que é o Brasil? O Brasil é um país no qual tem grande extensão territorial, tem grandes recursos naturais e também diversidade em sua cultura. A que se deve essa grande diversidade cultural? Essa diversidade no Brasil se deve principalmente a grandes migrações que tivemos nesse país, principalmente povos europeus, asiáticos e principalmente africanos na época da escravidão. Tá, mas como é que é o povo brasileiro? O povo brasileiro é um povo muito receptivo, caloroso e também é muito conhecido por suas festas, samba, futebol e muito churrasco. E o que você acha de viver no Brasil? Eu gosto de viver no Brasil porque o povo brasileiro tem uma grande liberdade individual e tem muitas oportunidades no mercado de trabalho e de ter uma grande educação. Bom, agora vocês viram as opiniões do povo brasileiro sobre como é o Brasil. Então agora vamos analisar a verdade por trás dessas opiniões. Bom, então como realmente é a situação do Brasil atualmente? Bom, na verdade, atualmente o Brasil se encontra numa crise econômica e o povo está bastante dividido por causa das tensões por causa da política. O principal problema do Brasil é a desigualdade social. Ela acabou se estabelecendo muito por causa da herança histórica e pelo fato de no Brasil praticamente não existir mobilidade social. Na verdade, no Brasil não se aplica a frase de Max Weber que ele diz que a sociedade são indivíduos brigando em situações iguais por recursos escassos. No Brasil, na verdade, principalmente as pessoas da periferia vivem em situações muito desiguais e é praticamente impossível dizer que elas competem por esses recursos. A única classe realmente que briga por uma mobilidade social e por uma ascensão é a classe média, porque o 1% mais rico do Brasil não busca essa ascensão por já possuí-la e as pessoas da periferia realmente não têm como, pelo fato de elas não possuírem algumas coisas essenciais para isso, como por exemplo a concentração, a falta de presença dos pais e, por exemplo, não possuírem também o espírito do capitalismo ou progressista, que é basicamente abrir mão do presente buscando um futuro melhor. As pessoas das periferias não conseguem isso e realmente é muito difícil para elas terem uma esperança de melhorar. Outros problemas que também atrapalham o Brasil é o homem cordial e o jeitinho brasileiro, onde as pessoas colocam valores morais acima do bem da sociedade como um todo, buscando ajudar amigos, parentes e familiares, não pensando no bem do Brasil para ascender socialmente. Como, por exemplo, um guarda de trânsito que ele vê que, por exemplo, o pai dele tomou uma multa por estacionar no lugar errado. Então ele vai lá e simplesmente não multa essa pessoa porque é o pai dele. Então ele deixa de estar pagando dinheiro que ajudaria o Brasil a ascender socialmente. Isso acontece muito no Brasil. São muitos obstáculos que impedem uma ascensão social da classe mais pobre. Um deles é o fato de elas se deslumbrar quando conseguem alcançar um certo avanço na vida. Elas começam a se tornar muitas vezes consumistas e tal e se perdem no meio desse processo. Muito dessa classe mais pobre são descendentes de africanos vindo durante o período da escravidão. Esse período dela foi muito demorado para que ele acabasse no Brasil e o Brasil foi um dos últimos países a abolir esse período. E daí isso acabou perpetuando os negros como uma classe mais pobre e impedindo que eles se integrassem na sociedade. Pelo fato dos brancos e as demais pessoas da sociedade só derem para eles empregos muito ruins e que pagassem muito mal, praticamente indignificando o trabalho deles, o que tornou eles pobres e com muita dificuldade.
Isso também impediu que o negro também cuidasse dos idosos e principalmente das crianças, o que acabou tornando praticamente uma anomia social a vida do negro como sociedade. A anomia social interfere diretamente em onde o negro vai se estabelecer na classe social, né? Ele basicamente não é impossível uma criança que passou por tanta coisa, onde os pais não estiveram presentes, ele teve muita pouca influência e praticamente não recebeu nenhuma perspectiva boa de vida, além de ter a esperança de não se tornar um marginal ou um delinquente. Então é muito difícil para ele conseguir competir com pessoas de classe média e demais para conseguir ter uma ascensão social. A da sociedade brasileira são as escolas, que muitas vezes não auxiliam na formação do indivíduo como deveriam. Muitas vezes elas abandonam as pessoas de classe mais baixa e os piores professores são mandados para lá, os menos valorizados, e eles acabam não ajudando os alunos. Eles praticamente os abandonam por causa da sua falta de concentração e isso se deve à forma como eles foram criados, sem muita ajuda dos pais, nem uma perspectiva muito boa de vida. No livro de Gessé Souza, que é a Ralé Brasileira, a desigualdade social no Brasil ela é extremamente grande e isso faz com que as pessoas elas não tenham uma mobilidade social, se você compreender, que elas não conseguem ascender socialmente ou mudar esse estilo de vida através do esforço e do trabalho duro. Um exemplo disso que o Gessé dá, que é a da Leninha, ela era uma empregada doméstica que ela trabalhava muitas horas por dia para proporcionar uma melhor condição de vida para ela e para as filhas dela e talvez fazer uma ascensão social e ela conseguir realmente mudar de vida. Só que devido à baixa mobilidade social que a sociedade brasileira tem, a Leninha não conseguiu mudar de vida. Isso tirou uma ilusão de que ela estava com uma vida melhor, realmente, sendo que ela estava na mesma situação. E isso é uma ilusão e, demonstra bastante a desigualdade social e a ilusão do povo brasileiro que eles podem realmente mudar de vida, o que não é uma verdade. Realmente, estava enganado sobre a real situação do povo brasileiro. Bom, agora com todas essas entrevistas e diálogos, podemos perceber que a realidade brasileira é bem diferente de como o povo acha que é.